De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional e sobre a informação das últimas horas, a possibilidade de uma troca, de uma negociação do Inter com o São Paulo envolvendo o Thiago Maia e o zagueiro Arboleda. E eu quero falar aqui também sobre o cara que mudou o time do Inter. Vocês sabem, essa não é a minha opinião, é o que a gente ouve nos bastidores. Mas tem algumas características importantes do volante Vijagra que são muito valorizadas e eu quero trazer esse relato exclusivo para vocês por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, tudo isso é muito importante para que o YouTube entenda que o canal tem relevância, que é importante, que as pessoas gostam, e aí ele entrega para mais gente. E isso é importante para a nossa comunidade aumentar por aqui, mas também porque eu admito, né, o meu trabalho é um pouquinho diferente. Aqui não tem aquela opinião polêmica, não tem aquela opinião definitiva, gritaria e tudo mais. O meu estilo de trabalho é outro, trazer aqui informação sem a minha opinião, talvez com a opinião das pessoas que trabalham em Grêmio Inter, que é, na verdade, uma informação, e fazer isso de forma apurada e checada para vocês aqui. Beleza? Vamos começar esse vídeo falando do Vijagra. Quero trazer detalhes aqui, porque desde que ele entrou no time, né, o Inter não perdeu mais. São 3 vitórias e um empate. E aí isso é uma recuperação de campanha do Internacional nesse momento. E isso passa também, na visão das pessoas do Inter nos bastidores, pela estabilização do meio-campo com o Vijagra. E esse termo, tá? Estabilidade no meio-campo foi uma das coisas que eu ouvi sobre as impressões do Paulo Pesolano sobre o Vijagra. Ele acredita que o Vijagra, sozinho, como um camisa 5 que joga nessa posição, tem uma capacidade de ocupação de espaço que dá estabilidade para o meio-campo e para o sistema defensivo. Isso é algo que o Inter acredita que foi muito importante para essa melhora do Inter defensivamente, ainda que o time não seja lá uma equipe que cria várias chances ao adversário nesse novo estilo de jogo, né, nesse estilo mais defensivo, que o Pesolano admite que não é o seu preferido, mas é o que ele entendeu que era necessário para o momento do Internacional. Além disso, tá? Além dessa estabilidade para o meio-campo, outros termos e outras valências que eu ouvi do Vijagra que são elogiadas pelo Pesolano no dia a dia. Agressividade na marcação. Ele é um cara que sai para dar bote, é difícil passar por ele, se o cara passa a primeira ele não desiste, ele continua. Então ele é um cara muito agressivo nesse bote, nessa abordagem de marcação e tem muita intensidade. E essa intensidade é algo que o Inter quis buscar quando trouxe o Vijagra e quando fez aquele período de preparação física. Muita gente perguntava, cadê o Vijagra que não joga, que está fora? Ele não fez a pré-temporada completa ou a intertemporada completa no CSKA. O CSKA estava na Rússia, foi para os Emirados Árabes, para a Arábia Saudita, para fazer um período diferente de preparação, saindo do inverno russo, para ter melhores condições de trabalho, e o Vijagra, que já estava acertando a sua saída, não foi para lá, diferente do Alejandro, que fez esse início de uma intertemporada com os russos. E aí o Vijagra perdeu tempo de trabalho, e o que o Inter fez foi uma recuperação do jogador, fazer uma preparação física ideal para ele ter condições melhores de atuar com os demais atletas. Ele ainda sentiu um ou outro desconforto físico, desconforto muscular, não necessariamente lesão grave, mas um desconforto que fez com que ele perdesse um pouco mais de tempo. Mas a partir do momento em que o Pesolano sentiu que podia contar com o Vijagra, ele inclusive queria colocá-lo como titular no segundo Grenal da final do Gauchão, o que não aconteceu. Mas agora que está à disposição, o Vijagra tem se mostrado uma peça que o Inter acredita ser importante para essa melhora. Além dessa agressividade, da intensidade e desse poder de estabilizar o meio-campo jogando na primeira função, o Inter entende, o Pesolano entende, tá, que o Vijagra é um cara que se perfila bem durante o jogo. O que é isso? Vou tentar explicar rapidamente. Quando a jogada está saindo, por exemplo, do lado direito, tá lá com o Bruno Gomes, fazendo aquela de terceiro zagueiro, o Vijagra está um pouco mais à frente com o corpo bem posicionado, para receber a bola e com um toque achar um próximo companheiro. Que pode ser mais para frente, pode ser uma jogada para o lado, pode ser mesmo carimbar para trás. Mas ele não precisa de 2, 3 toques para ajustar a postura do corpo
e aí tomar a decisão com a bola. Isso serve dentro da área para abordagem de bola aérea. Então o Inter entende que esse jogador ele tem um bom perfilamento corporal, posicionamento do corpo para a tomada de decisão, de marcação, posicionamento de bola aérea defensiva, para sair jogando. Então isso não é uma característica necessariamente, né, de um cara que vai ser aquele volante, né, que vai dar o super lançamento. É uma característica de um cara que consegue fazer o básico bem feito, né, se posicionar bem, ainda que muito jogador não consiga fazer isso. E tem bons números de passes no campo de ataque, né, algo que o Inter está valorizando. Então, queria colocar aqui um conjunto de coisas que eu ouvi sobre a avaliação do Pesolano em cima do Vijagra. E aí é Pesolano, é comissão técnica, né, mas especialmente essas pessoas, o Pesolano e a sua comissão, como eles pensam, como eles acreditam que o Vijagra impactou hoje dentro do estilo de jogo do Inter, a partir dessas características que o Inter elogia, que o Inter faz adjetivos positivos, tá? Para a gente encaminhar esse vídeo aqui, eu preciso falar, obviamente, sobre essa informação de uma troca, de uma negociação do Inter com o São Paulo, né, do Thiago Maia podendo ir para lá e do Arboleda poder vir para o Internacional. Primeiro, o Arboleda segue sumido, tá, gente? Eu tô gravando esse vídeo na noite da segunda-feira, 6 de abril, e até a gravação desse vídeo não tem absolutamente nenhuma novidade, tá? O Arboleda, o São Paulo sabe que está no Equador, né? Ele não se apresentou para o jogo de sábado, então é sábado, São Paulo e Cruzeiro, domingo e segunda-feira. Então são 3 dias aí que o Arboleda tá desaparecido. E o Arboleda disse a pessoas próximas que não joga mais com a camisa do São Paulo. Ele está com tudo em dia, ele não tem atraso nos pagamentos, salário, direito de imagem, bonificação, nada. Está tudo em dia com o São Paulo, mas ele não quer jogar mais. E aí o São Paulo fez um movimento formal, oficializou um documento para o jogador, dando 24 horas para ele se manifestar sobre esse sumiço ou explicar para o São Paulo o que está acontecendo, ou aparecer no CT, enfim, dar algum jeito de dar um sinal para o São Paulo ou aparecer para treinar. E o São Paulo não descarta que, dado o prazo, né, que geralmente é de 10 dias, o São Paulo possa tentar, inclusive, rescindir esse contrato de maneira unilateral, a partir do comportamento do jogador. Existe uma informação, tá, de que o São Paulo já teria sido procurado pelo Inter para fazer negócio com o Arboleda. Essa informação vem de repórteres que acompanham o São Paulo lá. E o São Paulo, a direção do São Paulo, nega qualquer contato do Internacional nesse momento. Existe também uma informação que vem da Argentina, do Juan Pablo Mendes, que é jornalista do Olé da Argentina, e vira e mexe ele dá algumas informações de futebol sul-americano. A informação dele, da noite dessa segunda-feira, é que o Inter estaria conversando com o empresário do Arboleda, com quem eu tentei contato ao longo do dia de hoje, não obtive resposta e o Internacional, por enquanto, nega essa informação, tá? Mas a situação é, só tem janela na metade do ano, né? Então o Inter não poderia contratar o jogador nesse momento. Mas isso não impede que o Inter abra uma negociação. Vamos ver como é que isso pode se desenrolar. Até então, São Paulo está dizendo que não foi procurado pelo Inter, que não tem negócio. E assim, para o Inter fazer a negociação, tem que ter o aval do São Paulo, porque ele tem contrato até 2027. Então o São Paulo teria que abrir mão, rescindir o contrato, negociar algum valor com o Inter. Então o São Paulo tem que ficar sabendo disso para a negociação sair, mesmo que seja na metade do ano. A não ser que o Inter se acerte com o jogador e diga, ó, dá teu jeito lá no São Paulo, e aí sim o São Paulo, ainda assim, teria que ter conhecimento da situação, né? Ele não rescindiu o contrato, ele não está livre, então precisa da anuência do São Paulo. E a direção do São Paulo, até então, nega qualquer conversa com o Inter, diz que não tem uma negociação em andamento. Isso vale também para a informação de que o Thiago Maia, né, estaria sendo alvo de conversas do São Paulo. Outra informação que surgiu também por setoristas do São Paulo. A direção do São Paulo diz que o jogador não foi procurado, que não há interesse e que isso é coisa de empresário. Foi a frase dita ao meu parceiro João Batista Filho lá no Setoristas. A gente estava no ar e ele recebeu essa informação de uma pessoa da direção do São Paulo. O empresário do Thiago Maia é o Giuliano Bertolucci. É um dos maiores empresários, é o maior empresário do Brasil atualmente, né?
O Giuliano Bertolucci, ele já tentou mexer alguma negociação do Thiago Maia na virada do ano. Pelo que eu sei, o Thiago Maia recebeu sondagens e propostas do México e não quis ir, e tinha ali um indicativo de que o Santos podia se mexer, e aí ele até consideraria, mas isso não aconteceu. A informação mais importante dessa situação do Thiago Maia é: o contrato dele vai até o fim do ano. Então, ou ele sai na janela do ano e o Inter ainda tem chance de ganhar algum dinheiro, ou ele vai assinar um pré-contrato e pode sair de graça no fim do ano, ou ele vai cumprir o contrato e sair de graça mesmo sem assinar pré-contrato a partir da metade do ano. E a informação que vem de São Paulo, repito, era de que o São Paulo estaria tentando um pré-contrato para ele ser jogador do São Paulo em 2027. Mas repito que a direção do São Paulo nega essa informação, nega que esteja conversando com o jogador. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo e fica ligado, porque a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!